Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e aqui eu vou complementar o nosso último assunto, que a gente estava falando sobre escalas, né? Sobre o nosso assunto de unidades de medidas. E agora a gente vai trabalhar sobre a conversão entre escalas de medidas, ou entre unidades de medidas, certo? Perdão. Por exemplo, a gente vem trabalhando a transformação de... Só um minuto, deixa eu só focar aqui a câmera. De metros para quilômetros, de metros para centímetro, né? Por exemplo. Mas e quando a gente se encontra com a seguinte conversão: quilômetros para milhas. E aí, o que é que a gente pode fazer? Nessa conversão entre esses dois sistemas, eles não estão inseridos na mesma unidade. Por exemplo, aqui, de metro para quilômetro, a gente está usando o sistema métrico, ou seja, é uma conversão linear que a gente apenas tem que transformar as casas decimais, certo? As unidades de medida. Mas aqui a gente possui um número condicional que ele vai transformar de uma escala para outra. E como é que eu posso aplicar isso em um exemplo? Olha só. Nós aqui no Brasil utilizamos o sistema de temperatura de graus Celsius. Não sei se vocês já repararam, mas a gente tem o seguinte nos nossos termômetros. Tem esse Czinho e o símbolo de graus, né? É o mais utilizado aqui no Brasil. Agora digamos que a gente tem esse termômetro, que ele marca de 0 a 100, né? E digamos que outra pessoa, por exemplo, eu mesmo, cria um termômetro com minha escala, ou seja, a escala é, né? Vou dar essa letra para ser minha escala. 200 graus é 0 graus é. Digamos que eu criei esse termômetro aqui, que eu digo, olha, esse termômetro ele marca a mesma coisa que esse, só que a minha escala é diferente. O meu vai de 0 a 200. Só que a gente mede a mesma temperatura. Então, como é que eu vou conseguir converter desse termômetro para o termômetro que eu acabei de criar, certo? Eu vou fazer o seguinte: vou descobrir a razão entre eles, considerando que esses dois termômetros têm a progressão deles lineares, ou seja, não são exponenciais, ok? Então a gente tem o seguinte: vamos pegar a maior temperatura menos a menor desse termômetro, ou seja, 100 menos 0. E agora a maior temperatura desse, 200, menos 0. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, 100 menos 0 igual a 100, 200 menos 0 igual a 200. 100 dividido por 200 é igual a 0,5. Ok, pessoal? E agora a gente tem o seguinte: nós temos a nossa razão da proporção entre esses dois termômetros, certo? E como é que a gente vai aplicar? Ó? Se aplica assim. Ele quer dizer que para cada grau Celsius desse termômetro vai ser 0,5 no meu, certo? Ou seja, se aqui tem 1 grau Celsius, aqui vai ser 0,5. Se aqui tem 2, aqui vai ter 1,0, ok? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar esse número de razão aqui para descobrir o valor, para poder converter o valor desse termômetro em Celsius para o termômetro que eu acabei de criar, certo?
Por exemplo, se eu quero descobrir 50 graus Celsius aqui, quanto é que vai valer no meu termômetro? Eu vou pegar o valor, 50 graus Celsius, e vou multiplicar pelo meu valor de razão, né? Um valor condicional, que vai ser igual a 25. Ou seja, quando aqui for 50 graus Celsius, o meu vai estar marcando 25 graus E, certo? E assim sucessivamente, considerando que esses dois termômetros eles trabalham com escala linear e não exponencial, tá bem? Bom, pessoal, é só um vídeo curto explicando mais sobre esse nosso assunto, né, de escalas de medidas e no termo geral de conversão entre escalas, certo?